E aí, pessoal, tudo bem? Professor Antônio aí trazendo mais uma questão aí que caiu na Petrobras Distribuidora, uma questão que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha, né? Mas é uma questão que eu faço a seguinte pergunta: esse assunto aí, ele caiu para vocês quando vocês fizeram o curso técnico? Bom, pessoal, é uma pergunta que é fácil de responder. Creio que a maioria de vocês não viram esse assunto abordado dessa forma como está na questão. Isso porque o edital cobrado, ele foge às vezes da regra. É por isso que nós temos que estar resolvendo a maior quantidade de questões e a maior variabilidade de questões para que a gente não seja pego de surpresa, né? Então, uma questão aí que envolve questão de metrologia, né? Potências de base 10, que você tem que ter essa habilidade, porque senão você vai se enrolar na questão do posicionamento das vírgulas, tá? E uma questão também sobre unidades. Então, são três assuntos ali misturados e que deixou muita gente surpreso, talvez, na hora que viu essa questão. Então, vamos ver como é que nós podemos resolver essa questão aí. O erro atual de reprodução do metro, segundo a definição adotada pelo Inmetro, é de 0,003 micrometros. Assim, um erro de mais ou menos 1,3 milímetros está associado a uma medida de 100 quilômetros. Então, vamos ver se essa afirmação está correta, tá? Eu fiz dessa forma, dividi essa resolução em três etapas. Numa primeira etapa, você precisa saber, lá de metrologia, que a unidade micrometro nada mais é do que 1 milhão de vezes menor do que o metro, tá? Então, se você tem 0,0013 micrometro, então isso aí vai corresponder a uma potência de base 10, tá vendo, ó? 10 elevado a menos 6 metros, tá? Então, é o seguinte, se você tiver aqui, ó, 1 dividido por 1 e 6 zeros, ó, 3, 4, 5 e 6 zeros, quando você colocar essa mesma fração, vai ficar 10 elevado à sexta. E se você levar essa potência para cima, você vai ficar com o expoente negativo. Bom, então eu tenho agora a unidade fornecida quer dizer, o número fornecido na unidade metro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o erro de medição fornecido e também vou passar para o metro. Então, 1,3 milímetros é 1000 vezes menor do que o metro, que corresponde a 10 a menos 3 metros. Bom, pessoal, então na primeira etapa eu adequei as duas grandezas para a mesma unidade, que é a unidade metro, tá? Você tem que fazer isso, porque senão não tem como você fazer uma comparação, entendeu? E é mais ou menos isso que ele quer. Ele quer que você compara esse erro de reprodutibilidade com o erro da medição. Então eu separei até com uma faixa aqui para que a gente não confunda, tá? O erro de reprodutibilidade é 0,001310 a menos 6 metros e o erro de medição é 1,310 a menos 3 metros. Lembrando que a habilidade de você colocar essas potências de 10 vai te ajudar muito a você não perder tempo e não se confundir na hora da prova. Então vamos lá, pessoal, no terceiro passo nós vamos fazer a comparação. Então nós vamos pegar agora o erro de medição, que é o menor número, e dividir pelo erro de reprodutibilidade, que é o maior número. Então eu coloquei aqui, ó, um dividido pelo outro, para que a gente possa comparar um com o outro, tá bom? Então, ó, 1,310 a menos 3 metros, dividido por 0,01310 a menos 6 metros. Pessoal, agora olha a sacada. Toda vez que você movimentar a vírgula para a direita, tá vendo, ó? Toda vez que você movimentar a vírgula para a direita, o expoente da base 10 vai sempre diminuir, tá bom, pessoal? Sempre vai diminuir. Então, vocês não vão esquecer. Por exemplo, ó, se eu movimentar uma casa, vai ficar 10 a menos 7. Se eu movimentar duas casas, vai para 10 a menos 8. E se eu movimentar mais uma, vai para 10 a menos 9. Tá vendo? Ó, ficou 10 a menos 9 aqui, porque ele diminuiu, tá? E assim, pessoal, lembrando, se você movimentar a vírgula para a
esquerda, essa potência de base 10 sempre vai aumentar, tá bom? Então lembrem-se sempre dessa regra, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou manter a parte de cima aqui, ó, 10 a menos 3, vou dividir esse número por esse aqui, vai resultar em 1, né? Vou manter a potência de base 10 e vou subir a outra potência que estava negativa, agora ficou positiva. Então agora vai ficar mais ou menos 1 vezes 10 elevado à sexta, tá? Agora vindo para cá, ó, 10 elevado à sexta, a gente vai saber que é 1000 vezes 10 à terceira. Lembrando, olha o que eu fiz, ó. Eu desmembrei 10 à terceira aqui de dentro do 10 à sexta e coloquei esse 10 à terceira aqui, ó, que significa 1000. E agora o 10 à terceira ficou sozinho com o metro. E a gente sabe que 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Então, a resposta é 1000 quilômetros. Tá bom, pessoal? Viram então como é que a gente resolveu ali, utilizando essas potências de base 10, que geralmente nos cursos técnicos, né, os professores não investem tanto nessa questão de ficar manipulando as vírgulas para a direita ou para a esquerda, e isso depois na frente, por exemplo, nesse concurso aí da Petrobras, acaba prejudicando a resolução de várias questões aí, e você também acaba perdendo muito tempo, tá bom? Então tá, gente, continuem seguindo o nosso canal aí, não esqueçam, a gente está com o nosso preparatório lá, eu vou deixar aqui embaixo aí o link do nosso preparatório, tá? E continuem, deixem um comentário aí de vocês embaixo, se vocês viram esse tipo de questão no curso técnico aí de vocês, beleza? Então até a próxima.